Sejam bem-vindos ao Insights com Cafeína. O nosso tema de hoje é o marketing nessa era da hiperconexão. Nosso tema vai abordar pessoas, negócios e as agências, como as marcas agora se comunicam com os consumidores digitais. Para isso, eu tenho aqui comigo o Júlio César Rogério, que é um especialista em marketing, tem pós-graduação em gestão empresarial. Desde 2005, tem uma agência, a Equilíbrio Digital, e além disso, eu tenho o prazer de contar com ele na associação que a gente faz parte, na Anamid, na qual ele é diretor da unidade do Rio, e eu atualmente sou a vice-presidente. Primeiro, Júlio César Rogério, é muito nome, gente. Júlio, eu quero agradecer você ter topado aqui gravar comigo para falar sobre um tema super atual do marketing. A gente sabe que o marketing tem várias vertentes e a gente escolheu um tema que eu acho que está bem alta. A gente tem esse avanço dos negócios digitais. Obviamente, o marketing ele foi acompanhando. Hoje em dia, o pessoal fala muito de marketing digital. Mas é marketing na era digital. Com certeza. E, com certeza, isso trouxe inúmeros desafios. O marketing ele veio mudando. E nessa última etapa ele está mais focado ao consumidor e o desafio até aumenta, porque como você foca no consumidor, nessa distância que a gente tem hoje em dia, que ganhou muita força com a questão da pandemia que a gente passou, então os negócios, quem não era digital sofreu muito e teve que ser digital rapidamente e o desafio continua. Então eu queria que você começasse a explicar para a gente sobre esse conceito, sobre essa evolução. Como agora as marcas elas tiveram que se adaptar para esse mundo digital. Bem, Érica, obrigado pelo convite, estar aqui contigo, né? E isso faz parte da transformação digital, né? Como é que as marcas elas estão agora nesse ambiente digital, como elas tiveram que se posicionar em relação a isso. Pois bem, vamos lá para o menorzinho, né? Como você bem falou. Se a gente fosse fazer uma análise, né, da matriz SWOT, por exemplo, né, que eu costumo dizer que é a fofa, né, porque eu sou brasileiro e falo português, né, forças, tá oportunidades, fraquezas e ameaças, aquele restaurantezinho pequenininho que você tem alguns modelos de negócio no restaurante. Você pode atender no salão, você pode fazer a retirada no balcão, você pode fazer o delivery. Mas aquele menorzinho, né, a pensãozinha do bairro, ele só tinha a opção de salão, né? Sim. E aí, de repente, vem a pandemia e lockdown. Pum, fecha tudo, né? Então, as pessoas não podiam mais ir fazer a sua refeição ali. Então, ele vai lá na análise SWOT. Bem, o menorzinho, de repente, nem pensa nisso, né? Nem pensou, não sabe a estratégia, mas ele foi lá e viu a ameaça. O negócio dele fechou por uma crise sanitária, né? E aí, ele tem que se posicionar de uma outra forma, e aí gera uma oportunidade. Por exemplo, ele abriu o delivery. Quando ele abre o delivery, essa parte tecnológica vem abraçando tudo, né? Porque ou ele tem que ter um WhatsApp, ou ele tem que criar ali uma ferramenta, um site, ou entrar numa plataforma de delivery, como, por exemplo, o iFood da vida, né? Então, dessa forma, as empresas vão tendo que se mexer e sendo inseridas aí no ambiente digital, né? Quer dizer, o marketing é o marketing, né? Se a gente fosse traduzir o pé da letra, seria algo mercadando, né? Porque marketing a gente quer movimento, né? O mercado em movimento. Ele não para nunca, como você me falou. Ele está sempre mudando, tudo mudando ali. E aí a gente tem esse foco ali no cliente em si, né? No consumidor ali. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? E como é que essas marcas elas vão estar acompanhando isso ali com o seu cliente? A gente hoje tá nessa vibe aí da conexão, coisa e tal, e a gente tem que estar presente. Outra frase mega clichê, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Acho que... E até uma coisa muito importante, você falou da estratégia. Então, não basta simplesmente eu criei minha conta na mídia social, criei nessas plataformas de delivery. Eu tenho que ter uma estratégia para trabalhar nelas. Inclusive, usando até o exemplo que você deu de restaurante, a qualidade que a comida vai chegar na casa do cliente. Isso tudo vai dizer muito sobre a sua marca.
sobre o seu branding, né? É um reforço Sim. de marca que você tem que se preocupar e tem que ter estratégia. Porque a gente tem muitas plataformas hoje em dia, mas talvez nem todas sirvam para o seu negócio. Com certeza. Se a gente fosse analisar lá no antigamente, lá, Philip Kotler, né? É o pai do marketing, com os 4Ps, por exemplo. E a gente for transferir... Muita gente fala, os 4Ps acabaram. O próprio Kotler falou que os 4Ps viraram os 4Cs. Né? Produto, preço, prazo, promoção. O produto, ele virou ser de cliente, ou seja, a gente deixa o foco não é mais no produto, e sim agora no cliente. Tá? O preço, ele deixa de ser preço e vira custo. Porque, por exemplo, o preço é o preço, acabou. Né? E quando ele vira custo, vamos supor, num delivery, geralmente ele vai ter além do preço do produto em si, ele vai ter um frete ali. Ou se ele vai ter que ir até a loja retirada do balcão, ele vai como até a loja? Ele vai de carro, ele vai gastar combustível, né? Tem a logística inteira, né? A praça, ele deixa de ser praça para virar comodidade ali, né? Por exemplo, você tá num posto você tá com sede à noite, ou sei lá, quer beber uma cerveja, ou você vai no posto de gasolina na loja de conveniência, na verdade. Você vai na conveniência, né? O nome já diz, loja de conveniência, ou você pede um Zé Delivery, né? E produto, preço, praça, promoção. Promoção era algo unidirecional antigamente, né? Promoção de promover. Né? Então as empresas elas divulgavam seus produtos e acabou. O promoção ele passa a ser de comunicação, porque deixa de ser unilateral e passa a ser bi. Então assim, eu comunico para você e você me responde. Então aí já entra até a parte da tecnologia em si abraçando isso, porque aí a gente começa a analisar dados. Sim. A gente tem que conseguir mensurar isso tudo para a gente saber como vai agir. E, claro, ali na logística, se é interessante, eu sempre dou exemplo, vou voltar aqui, eu tive uma experiênciazinha no ramo de alimentação em pizzaria. Né? Eu tive uma pizzaria durante 2 anos. Nunca mais quero trabalhar com isso. Não é meu foco. Mas, enfim, o delivery, quando você faz isso, e como você falou, a gente tem que prestar muita atenção em qual é o raio que você vai atender. Porque, por exemplo, você tem um entregador, né? A pizza, ninguém pede pizza. Eu vou ficar com fome daqui a 1 hora. Ele pede pizza quando ele tá morrendo de fome. Algo rápido, né? E aí você faz a entrega, sei lá, em 8 quilômetros da onde é a sua pizzaria. Você vai ter que ter uma penca de entregador. Porque se ele for para 8 km de distância da sua pizzaria, 16, até ele voltar, porque ele pode acontecer de ter sinal, um acidente, alguma coisa, ele vai chegar lá, ele vai tocar o interfone da pessoa, a pessoa vai demorar a atender, então ele levou um tempo. Né? E, por exemplo, a pizza, qualidade, 8 km, será que a pizza chega quente? E o motoqueiro ainda né? desviando. Então, assim, a embalagem, isso tudo está envolvido, tudo Quando a gente fala marketing, a gente às vezes só pensa lá, voltando nos 4Ps, no pezinho de promoção, que é a publicidade. Né? Mas o marketing é muito mais amplo, é um lance muito mais holístico. A preocupação ela tem que ser de ponta a ponta. O marketing é estratégia. Sim. E até você falou agora da questão de oferta, né, ao público. Tem uma premissa muito na parte até de vendas, que quanto mais opção você dá ao consumidor, mais difícil se torna a sua venda, né? Eu queria saber a sua opinião quanto a isso, do tipo, eu vou oferecer no meu site, né? Eu vou focar em qual produto? É melhor eu ter um produto? Surgiu muito até com essa questão de infoprodutos, Sim. Que você tem que ser nichado, do nicho, e as pessoas começaram a procurar assuntos muito curiosos até. E como é que você enxerga isso que veio como origem da questão dos negócios digitais? Isso surgiu muito com o infoproduto, fórmulas de lançamento e por aí vai. Então, criaram isso, né? Olha, você tem o seu marketing, mas qual é o seu subnicho, qual é o subnicho? E tem gente que fala que você tem que procurar 5 subnichos. E qual a sua visão em relação a isso? De abrangência de catálogo, de você realmente ser muito centrado? Isso é uma estratégia de marketing. Sim.
Então, em marketing, a palavra que eu costumo dizer, principalmente quando eu estou com os meus alunos, né? Quando eu estou dando aula, eu falo assim, em marketing, a palavra que a gente mais repete é depende. Tá? Então, eu sempre vou sair com essa, depende. Tá? Bem, vamos lá. Vamos supor que eu estou olhando aí para fazer uma estratégia para minha agência. Tá? Então, eu concordo que você deve ser nichado. Né? Hoje, na Equilíbrio Digital, a gente não tem só um viés, na verdade, tá? Mas quando eu traço, se o cliente chegar, eu vejo ali, por exemplo, alguns produtos eu não atendo. Por exemplo, infoproduto, eu não sou especialista, tá? Para fazer lançamentos. Então, assim, se eu não sou especialista, eu vou levar um tempo para aprender aquilo, que o negócio não vai funcionar, então, não, peraí, não é comigo, tá? Agora, nós lá atendemos muito segmento imobiliário. Quando eu faço uma ação de marketing para minha própria agência de marketing, né? Eu foco em imobiliárias, tá? É nichado. Eu conheço agências que são especialistas na área médica. Então, assim, por que você ganha com isso? Você tem prova social, né, dos seus clientes, que é um gatilho mental, né? Você tem portfólio. Então é muito mais fácil de você vender um produto nichado quando você já tem um portfólio daquilo ali, quando você é especialista e você acaba virando autoridade naquele determinado assunto. E isso passa pelo desenho da persona, né? Sim. Você primeiro desenha quem de fato você quer atender para vir para suas estratégias, como você está falando. Isso aí. E eu acho que tem uma questão, saber falar ou não. Porque você Sim. falou, eu não atendo infoproduto. Então, às vezes é tentador. A gente sabe que a gente está no mercado, chega aquela oferta e você fica, pô, mas e aí? Então, saber falar ou não é parte da estratégia. Com certeza. E nisso aí também é interessante, uma outra estratégia, uma outra técnica de marketing, é você olhar para o seu negócio e fazer o que a gente chama da matriz BCG, né? Que é isso? É você olhar os seus produtos e classificar eles entre produto abacaxi, que é aquele que tipo só te dá pepino, problema, abacaxi já é o nome para isso, né? O produto que é a sua vaca leiteira, que é tipo aquele que te mantém, te sustenta, né? Que não é nem aquele lance que te dá muito lucro, mas tem uma recorrência boa. Mas tem recorrência boa, isso. O produto estrela, que pô, esse aqui é o cara, esse aqui me dá uma margem de lucro legal, eu não gasto muito com ele, né? E uma interrogação, é aquele que você tá na dúvida, não sei o que é, entendeu? Então, assim, fazer esse quadrante, né? E chegar a identificar o que é o quê. Por exemplo, lá na agência, a gente já fez isso. Eu já descartei alguns produtos, o que a gente oferecia, serviços, né? Já descartei. Isso aqui, ó, me dá muito pepino, é o abacaxi. Vamos parar de fazer isso, de oferecer isso, né? Então, assim... Me perdi aqui, mas vamos lá. Estratégias do catálogo. Isso. Que é muito conhecimento e a gente começa a fazer as porque eu estava tentando interligações. lembrar aqui para imobiliárias, que é um ramo que a gente atua muito. Pouco produto ou muito produto, né? O ideal é segmentar. Se você é alto padrão, você vai fazer captação de imóveis de alto padrão para sua prateleira, para sua vitrine. Senão você fica, pô, eu vendo tudo. Eu vendo Minha Casa Minha Vida, eu vendo mansões, diferente. Né? Pô, aí não dá. Né? Você sai de um ticket de 100 mil para um de 1 milhão, 2 milhões. Não rola. Na verdade, alto padrão, eu acho que é acima de 2 milhões, se eu não me engano. Então, isso é variável até o Brasil é imenso, no país continental. Então, de acordo com a região... Aumenta ou diminui esse ticket. Então, se a gente tá no Rio. Se a gente está em Niterói é uma coisa e na Barra da Tijuca é outra. É verdade, é verdade. Então, a gente tem essas variações. Mas, já falando, além do ticket médio, a região também é importante para a imobiliária, né? Eu atendo... sei lá, o Rio inteiro, tá? Mas é legal você ser focado. Tipo, tem clientes na Barra da Tijuca que são focados em Barra e Recreio. Isso ajuda, inclusive, na estratégia de marketing para você planejar, né? As campanhas, planejar toda a sua divulgação. Inclusive, você falou a questão da tecnologia. Eu acho que esse é um grande desafio. O pessoal do marketing conhecer
as tecnologias disponíveis e qual delas eu vou usar, porque hoje em dia a gente vê muita automação de marketing. Isso aí eu tenho uma salada de frutas para falar aqui para você, ferramentas que vão fazer a automação do marketing. Mas antes, qual a estratégia que eu quero automatizar? E além disso, você mesmo falou, agora o marketing ele tem o conceito de estar centrado ao consumidor. Então, falando de equilíbrio, qual o equilíbrio disso? Pô, você é completamente automatizado? Não, pera, eu preciso ser humanizado, porque inclusive eu já vi empresas que colocaram na home, nosso atendimento é humanizado. Você não será atendido por chatbots. Porque eu acho que isso criou um certo trauma no mercado, porque os primeiros chatbots, obviamente, como toda a tecnologia que começou, ele tinha sérios limitações de atendimento. Então, acabava deixando o cliente mais irritado, já estava procurando por um problema. O chatbot tinha um problema para responder. Hoje em dia já está mais avançado, mas o início teve essa dor, né? Então, já até virou, inclusive, um marketing. Nosso atendimento é humanizado. Como é que você enxerga esse equilíbrio? Vou automatizar? Vou humanizar? Então, eu acho que o problema todo foi o início. Que, na verdade, até era humanizado. Porque o início disso tudo não vem na ferramenta de automação. Sabe onde vem o início disso, Érica? Vem lá no telemarketing. O problema estava lá, tá? E era uma pessoa que atendia, tá? Ou que ligava, né? Ou ativo ou receptivo. Quando começou o telemarketing, a pessoa que inventou, que começou a bolar isso, fez um script péssimo, um script engessado, um script que era um robô, tá? Então, era um atendente, na verdade, mas ela falava de uma forma lendo e robotizada. Tá? Ela o início, e aí isso se replicou. Então, assim, as pessoas começaram a ficar com aversão de ligação de telemarketing. Porque o foco era em grande escala, não na experiência do consumidor. Exatamente. E aí, alguém do TI, pô, sensacional isso, vamos automatizar, né? Num receptivo, num direct do Instagram, num WhatsApp, num chatbot no site. Pegaram o script do telemarketing e replicaram ele ali. Pô, caos total. Entendeu? As respostas são as mesmas que a pessoa falava. Até a forma da língua portuguesa utilizada é péssima. Na terceira pessoa. Eu vou estar passando para o setor responsável. Pô, cara, ninguém fala assim. Tira a fluidez. Exatamente, entendeu? Então, assim, a automação, ela... outra coisa, isso não vai tirar emprego das pessoas, coisa e tal, não sei o quê, não é bem isso, né? Na verdade, desde que o mundo é mundo, as profissões, elas vão... evoluindo, como tudo. Criando outra, né? Então, assim, pro empresário, cara, a automação é o aço, entendeu? A gente elimina tarefas que não tinha necessidade, às vezes, do ser humano fazer. Mas só que ela tem que ter um vocabulário, um linguajar, né? Humano. E se a pessoa, por um acaso, naquelas opções ali, ela tem que conseguir sair rápido, talvez, para falar com o ser humano. Só que aí, tipo, como ela é mal feita, isso cria um ranço no consumidor. Sim. Né? Às vezes eu vejo, um exemplo, ontem faltou luz na minha casa. Eu não conseguia falar com a companhia de jeito nenhum. O robô não me passava para um ser humano. Tá certo. Pô, eu trabalho com marketing, assim, caraca, deve ter zilhões de pessoas ligando para lá, ou tentando falar pelo chat, coisa e tal. Mas, pô, tem que ter uma solução, cara. Tem que chegar um ser humano também. Senão você se sente, pô, eu estou abandonado, né? A questão que você falou, né? A automação, ela existe até para um aumento de produtividade. Porque você deixar a pessoa numa tarefa rotineira que pode ser automatizada, não faz sentido. Mas, normalmente, quando me perguntam sobre estratégia, vamos fazer uma estratégia de venda, vamos fazer uma estratégia de marketing, não dá para ter receita de bolo, como você falou. Quando tentaram colocar uma receita de bolo, criar scripts que não eram mudados, na verdade, a experiência do consumidor foi menos 100. E isso realmente criou esses traumas iniciais que acaba sendo muito difícil você reverter.
Então, como a gente, lá no início, né, nossa primeira pergunta, você fala de reconhecimento de marca, a sua força de trabalhar o seu nome. Isso é muito importante porque, a partir do momento que você tem um problema, você reverter esse problema é muito mais difícil do que você lançar, de fato, a sua marca. Então, com esse foco, né, em relação à experiência do consumidor nos meios digitais hoje em dia, né? Então, se a gente for falar aí dessas principais mídias que hoje em dia são utilizadas, como você vê essa adaptação das marcas para a linguagem, que a linguagem digital é uma linguagem diferente, né? A forma de você se posicionar na internet é diferente, e isso foi um grande desafio que as empresas elas até agora vêm passando. De vez em quando a gente vê uma grande marca que dá um furo e fala, gente, desculpa, a ideia não era essa, foi mal interpretado. Então, como é que você vê esse desafio? Eu acho que é um dos maiores desafios da estratégia de um negócio digital, você saber se posicionar a sua empresa, principalmente empresas que já têm muitos anos de mercado, você se adaptar à linguagem digital, não tirar a sua essência e ainda assim conseguir entregar uma experiência para o seu consumidor. Bem, vamos lá. Vamos pegar um pedacinho dessa parte das plataformas digitais e para a gente tentar explicar um pouco isso, né? Vamos pegar as redes sociais. Sim. Né? O nome já diz, rede social. Aí eu sempre faço aquela pergunta. Alguém entra na rede social para ver propaganda? Não. Não. Né? As pessoas entram nas redes sociais para quê? Ver fofoca. É verdade. O ser humano adora fofoca. Ver tragédia. Porque... É tragicômico, né? Mistura tragédia, mistura com vamos comédia. Vamos falar a verdade. Você não liga, tipo, um jornal, né? E você vê assim, poxa, fulano sorriu e... Nunca tem uma notícia, assim, que é maneira. É sempre tragédia. Notícia legal não dá audiência, né? Enfim, fofoca, notícia trágica, informação, humor, né? Tá aí o sucesso dos memes. Os influencers. Os influencers. Então, assim, eu não falei publicidade. Nem eu que sou maluco por publicidade, né? Não entro numa rede social para ver publicidade, né? Aí a grande quebra, e a gente falou aqui antes, o foco era no produto, depois no consumidor, né? Hoje no consumidor, a gente vê que a quebra que a gente chamava de marketing de interrupção, que é o outbound marketing, que é a TV, o rádio, né? Ou aquele anúncio que aparece quando você vai ver um vídeo no YouTube. E a gente passa a ter um inbound marketing, que é o marketing de permissão. A principal fonte de combustível do inbound marketing é o marketing de conteúdo, tá? Então, o marketing de conteúdo, a gente tem materiais ricos, a gente tem num vídeo ali do TikTok, do Instagram, dica, né? Então, você passa a ter que gerar conteúdo para atrair o público, tá? Então, assim, é isso. Você tem que parar de tentar fazer o que se fazia antes. Isso não é outdoor. Mas até agora você falou essa questão do conteúdo rico. Eu acho que quando começou esse conceito, teve como tudo, né? Um exagero, que foram as questões do e-book. Sim. Né? Hoje em dia, você quer distribuir um conteúdo, mas quer, obviamente, captar o lead, para você começar a ter um retorno, para poder oferecer e, enfim, jogar lá para a sua equipe de vendas. Mas teve um exagero tão grande nisso que hoje em dia é muito difícil, nem é mais uma tática muito usada, a pessoa ficar lá colocando e-mail, porque além daquele e-book, vem 900 e-mails além disso. Vai cair na automação. Né? Voltamos para a automação. Vai cair numa automação até exagerada. Vou te dar até um exemplo recente. Uma forma de oferecer conteúdo, hoje em dia até de faculdades, cursos, é aquela palestra gratuita via plataformas de tipo Zoom, etc. E a partir disso, ele obviamente vai tentar te vender aquele curso associado à palestra que você se cadastrou. Eu recebi, por dia, me oferecendo o curso, 4 e-mails. O e-mail mesmo direcionou para o spam. Eu nem tive o trabalho de direcionar para o spam. Faltou bom senso, né? Totalmente. A própria plataforma direcionou. Então, de novo, é a estratégia. Você tem que ter um copy legal, que ainda tem isso, que Sim. Você tem que saber escrever, você tem que saber envolver o seu consumidor,
Vai cair na automação? Vai, mas use com bom senso, se ponha empatia. Acho que a humanização também passa por isso, né? Você tem empatia. Você gostaria de receber 5 e-mails no mesmo dia sobre aquele assunto? Material rico não é só e-book, né? E, assim, você quer criar um relacionamento com o seu consumidor. Então, assim, eu procurando material, montando uma aula, eu fiz um teste, assim, às vezes vem umas ideias muito loucas na minha cabeça, né? E aí eu pensei assim, cara, será que alguém já fez um vídeo explicando uma coisa meio grotesca, assim? Tipo, como se usa amaciante na máquina de lavar. Ainda fiquei pensando assim, quem pesquisaria isso? Eu tava com a persona para aula de um jovem que entrou para a faculdade e foi morar em outra cidade, primeira vez longe da casa dos pais, e que nunca lavou uma roupa na vida. Esse cara vai pesquisar como é que usa amaciante na máquina de lavar. E joguei no YouTube. Bingo, a Downy tinha feito um vídeo desse. É o primeiro que aparece, tá? Então é um vídeo até engraçado, porque é bem antigo. Então ele, se fosse hoje, talvez, teria uma pessoa colocando, ensinando a colocar ali. Mas não é tipo um motion, sabe? Uhum. É uma animaçãozinha ali fazendo. Mas isso é material rico. Esse vídeo foi feito muito antes dela ser patrocinadora, anunciante ali do Big Brother. Então, tipo, naquela acho que a Downy ela ficou muito famosa, né? Teve ali uma potência na sua marca com o Big Brother. Mas isso foi lá atrás. Então, assim, alguém viu aquilo aí. O vídeo tem milhares de visualizações. Isso é marketing de conteúdo. Se a pessoa nunca colocou um amaciante, não sabe como usar, ela não sabe qual é a marca de amaciante que ela vai comprar. Pô, peraí, a Downy me ensinou. Ela vai no mercado procurar o quê? O fofo? Não vai. É uma boa colocação. E até a questão de como evoluiu a forma de fazer. Antes era muita animação, hoje em dia contrata um ator e até falando... Influencer. Falando um pouquinho de influencer. Eu não sou especialista nesse mercado, mas eu já li muito sobre influencers que não deram certo. Porque algumas marcas acharam, vou contratar o fulano, ele tem não sei quantos milhões de seguidores, vou bombar. Mas não deu certo. E aí, até saber escolher, né? Qual influência você vai associar à sua marca? E isso é muito interessante que você falou, Érica, pelo seguinte motivo. A sua marca, vamos pensar lá no P de praça, né? Voltando para os 4 P's. A sua marca atende aonde? Né? Qual é a região que você atende? Tipo, você é uma pizzaria. Você atende num bairro da sua cidade. O que adianta eu pegar uma influencer de nível nacional? Pô, cara, você está gastando dinheiro com a influencer, né? E eu não vou atender. E às vezes ela nem atinge o seu público. Eu não vou atender em Manaus. A pessoa viu lá em Manaus, não vai adiantar nada. Entendeu? E aí, só depois de muito tempo é que o marketing se ligou nisso. Né? Que as estratégias se ligaram. Pô, peraí. Existem os micro-influenciadores. Os nano-influenciadores. Cara, ele é muito mais focado. Ele é regional. Ou ele, se ele não for regional, ele é específico para determinado nicho. Então, por aí você vai aprimorando as estratégias, né? Outra coisa também quando você pega um influenciador e aquele influenciador comete um deslize ali na sua vida pessoal ou algo assim. A gente tem vários casos que ela começa a ter queda de seguidores e também as pessoas passam a não acreditar, a não gostar, né? Porque a gente vive no quê? Num mundo que o ideal hoje é que a gente tenha advogados das marcas. Exatamente. Né? Então, aí tem que pesar, colocar na balança, depende de novo, né? É muito técnica de growth, né? Sim. Quando você... experimentação. Você vai testando, vê. Obviamente, você tem que ter a estratégia de quanto tempo eu vou testar, por quanto eu vou testar, e pegar aquele resultado e ver se de fato vale a pena investir nele. Falando aqui de mercado de agência, né? Você tem aí desde 2005, a sua agência já passou por muita coisa, eu imagino. Eu vejo um pouco, vou falar do mercado do Rio, porque a gente está no Rio, às vezes as agências, elas não falam não com medo de abrir concorrência para outra agência.
Assim como a gente está passando até por isso na associação, a gente está com essa missão de alavancar o mercado no Rio e entender que a gente pode trabalhar junto. A gente não precisa, de fato, o tempo inteiro se tratar como um rival. A gente pode ser concorrente em um produto e, obviamente, agregar em uma outra parte. Como você falou, você não faz infoproduto. Às vezes surge uma demanda, você pode indicar para alguém que você confie, porque a associação ela cria esse elo de confiança. Falando dessa questão de elo de confiança em negócios, né? Como é que você enxerga o poder de fazer parte de uma associação, de um networking? Porque quando a gente fala de vendas e de marketing, como você falou, você tem que ter o advogado da marca. Para vendas, você também tem que ter o networking. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, a associação ela ajuda nisso. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda não têm essa visão do potencial que você tem ao fazer parte, ao ampliar o seu networking e entender que você pode agregar a outra agência ou conhecer até outros produtos que você não oferece. Mas, no seu ponto de vista, essa questão de você fazer parte, de enriquecer o seu networking, como você enxerga isso? Você já explicou tudo. Brincadeira. Ô, spoiler! É bem isso que você falou. Isso é a visão da associação, né? A gente se torna mais forte, mesmo que a agência seja pequena ali, média, mas são muitos associados. Nós somos um ecossistema, né? E aí é sensacional, assim, como você tem uma dor, às vezes, e você tá sozinho. Você não... Como é que eu resolvo isso? Né? Como é que eu saio dessa sinuca de bico? E aí você não tá sozinho. Você tem concorrentes, mas parceiros. Entendeu? A gente tem que parar com essa ideia, com essa visão. Concorrente não significa querer ter o inimigo. Exatamente. Entendeu? Não é isso. O mercado tá aí, tá para todo mundo. Até porque, como a gente falou de nicho, eu posso ter uma agência, e quando eu falo agência de marketing, todos são agências de... Todos não, que a gente tem, na mídia, por exemplo, nós temos comunicação, nós temos marketing, tecnologia, inovação, enfim. Mas ele pode ter um nicho de medicina, e eu tenho um nicho de imobiliária. Então, assim, peraí, mas cada um atua numa área, né? Enfim, eu posso estar com a dor de eu não consigo mão de obra. Pergunta ali, você não está sozinho de novo, você tem um ecossistema que pode te ajudar. Eu preciso de um fornecedor tal, não sei. E é assim que funciona. O que mais uma das coisas que mais esse network, essa troca de informações, de parcerias, de fornecedor, ou eu faço uma coisa até aqui, isso aqui eu não faço. Alguém faz? Eu não preciso jogar ali no Google, peraí que o Google tá perdendo em busca pro TikTok. Eu não preciso fazer uma busca no TikTok, né, ou no Google, tô brincando, para procurar ali, eu posso procurar com parceiros. E detalhe, se ele é um parceiro, ele tá na mesma linha, se ele é um associado na mídia, ele tá na mesma linha de raciocínio que eu tô. Isso que é importante, né? O acolhimento, a empatia e a questão de você acabar tendo um mercado mais confiável e justo. Porque a gente sabe, não só o mercado de marketing, eu colocaria nem o mercado digital, acho que eu colocaria muito mais amplo essa questão, que tem gente que até para ter uma entrada de mercado, colocam um valor de serviço que é muito surreal para padrão do mercado, né? Então, inclusive, você fazer parte de uma associação ajuda nisso, né? Você entender o propósito e entender que você não está sozinho. Mesmo que você seja o que a gente brinca, né, de urgência, na verdade, só sou eu prestando o serviço, mas você tem outras pessoas para te apoiar. Inclusive, a gente chegou até a trocar ideia sobre o Google Ads. Será que o Ads... é melhor investir nele nesse momento ou investir em outra parte? Porque nem sempre o Ads vai resolver a sua vida. Tem outras ferramentas, tem outras estratégias que você pode colocar no seu rol, no seu planejamento, que vai entregar resultado possivelmente melhor, né? Isso é um exemplo legal que você deu, voltar lá atrás, né? Porque às vezes o marketing digital, né, que é uma estratégia de marketing, são ferramentas, né? O marketing no ambiente digital, sim, né,
ele fica tão assim na mente dos empresários que quando eles procuram uma agência, por exemplo, ele já pergunta assim, eu quero fazer marketing digital, eu quero fazer gerenciamento de Instagram. Ele já vem... Ninguém, engraçado que ninguém chega no médico falando assim, ó, eu tô com uma dor aqui, é isso, isso e isso. O remédio é tal. Pô, pra que tu procurou a agência, cara? Tu já sabe o negócio final, por que tu não fez? Entendeu? Então, assim, quando vem... Calma, vamos fazer uma análise para chegar num diagnóstico. Eu trato igual um médico. Entendeu? Porque o que a gente vai fazer? O remédio. Né? Sim. Então, isso é bem legal que você falou. E muitas das vezes já chegou um cliente querendo fazer, eu falei, não vai dar certo. O seu produto, do seu cliente aqui, que você tem outras formas de você chegar, que não é o digital que vai dar certo. Ele teimou, eu falei, beleza, vamos fazer. Sua conta e risco. A gente fez e lá no final, não deu certo. Eu falei, eu te disse, e não é o digital que vai resolver, a gente foi pro offline. Não, isso é bem interessante, né? Porque hoje em dia a gente vê vários gurus de marketing. Não, você tem que colocar 20 mil, 30 mil, 50 mil num ads, não vou falar só do Google, Face, enfim, não importa qual. Mas qual a estratégia daquilo ali? Eu estou colocando isso, eu estou esperando quanto de ROI? O meu custo de aquisição do cliente vai para quanto nessa brincadeira? Sabe? Porque às vezes você está colocando aquele valor todo para vender a pizza assim, de 50 reais. Você, pô, quanta pizza eu vou vender para poder recuperar o meu ads? Tirando todo o resto do custo, como a gente falou, que tem embutido nisso. E até falando um pouco, isso eu considero muito importante o papel da Anamid, né? A Anamid, ela tem 2 anos, ela é recente, mas a gente já conseguiu, ao longo aí no Brasil, né, lutar por várias condições, inclusive pessoas que publicaram falando mal do trabalho de agência, porque às vezes acontece isso, a pessoa vai procurar uma agência, vai procurar um especialista, um estrategista, mas ela não quer ouvir. Ela já está, como você falou, com aquilo em mente. Com a fórmula, com a receita de bolo pronta. Exatamente. E ela não para ouvir. Ah, você não vai fazer isso para mim? Então eu vou ali no Zé que vai fazer, porque eu quero fazer isso. E aí quando o resultado não vem, a culpa é de quem? A agência não funciona. Mas, gente, é isso que você falou. Tem que analisar, tem que saber para onde você vai, tem que saber quem você quer alcançar. E às vezes o cliente, quando você fala, calma, deixa eu analisar, ele vai achar que você está enrolando, que você está querendo ganhar dinheiro dele sem entregar nada, porque você está analisando. As pessoas não entendem ainda a questão do poder da estratégia. Inclusive, a Anamid fez aquele vídeo, né, do tiozão, né? Do tiozão. Eu acho que explica bem isso. Com certeza. E o outro detalhe interessante que você falou, até em relação a, tipo, empresas que têm mega poder econômico e você, de repente, é uma urgência, uma agência pequena, né? Você não tem força para brigar com aquilo. Então, assim, sabe aquela analogia de você quebrar um palito de churrasco? É fácil. Você quebra pequenininho. Agora, quando você tem 400, fica um bolão. Você não quebra. É muito... Quando você une... acho que isso é a Anamid. É a união que você quebra agora os 400 juntos. Você não quebra. É isso aí. Júlia, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Era tanta coisa aqui para falar que eu acho que a gente tem que gravar mais uns 10, tá? No mínimo. E a gente não vai conseguir tratar todos os assuntos que envolvem a estratégia de marketing e tudo que a gente tem para falar, principalmente nessa questão da hiperconexão, dessa conexão do consumidor, como as marcas se posicionam. Mas para fechar, eu sempre encerro aqui o podcast com uma pergunta. O nome do podcast é Insights com Cafeína, porque a ideia dele é esclarecer alguns conceitos, abrir, de fato, ideias. Às vezes as pessoas não sabem que existe, não sabem como funciona. Então, esse é o propósito. E a cafeína é uma questão de vício mesmo. Eu adoro café, sempre tomo café, não acordo se eu não tomar o café. E qual é a sua fonte de energia? O que você precisa fazer para falar, tá, agora vamos lá, já estou energizado, agora eu consigo fazer o que eu tenho que fazer. Qual é a sua fonte? O que te dá energia para continuar? Bem, tirando o café, né? Que também é o vício. Bem, a minha fonte de energia, desde que eu concluí a faculdade ali, eu comecei a trabalhar
dando aulas. Né? Então, para mim, é motivador tá trocando conhecimento, porque ninguém sabe tudo. Não, né? impossível. Impossível. E com essa evolução, a pandemia, eu costumo dizer que foi um catalisador para a transformação digital. Ela acelerou em passos absurdos. Tá em contato com a galera mais jovem ali, bebendo da fonte, entendeu? Eles já nasceram ali nesse ambiente digital. Né? Então, essa troca, para mim sabe? E a minha família. Tá? A minha família me motiva também, é a fonte para energia ali, para eu... Detalhe, a gente, tecnologia, marketing, se alguém entra nessa área pensando assim, eu vou estudar, fazer a faculdade, vou parar de estudar, você tá lascado. Porque escolhe outro. Camarão nem tem profissão, né? Camarão que dorme, a onda leva, entendeu? Então, assim, é estudar cada vez mais, porque até tem um slogan de uma rádio, né? Band News FM, que era há muitos anos atrás, o slogan era: em 20 minutos tudo pode mudar. Exatamente. Mudou o slogan. Em 20 segundos tudo pode mudar. Então, meio que isso, né? A gente e é gostoso, ele libera substâncias no nosso corpo quando a gente aprende. A gente se sente, é uma gamificação, né? Caraca, aprendi algo novo, passei de fase. Então é meio que isso. É verdade. E até agora você falou, né? Marketing e tecnologia. Eu acho impossível hoje em dia separar o marketing da tecnologia. Gente, toda vez que me perguntam, porque eu tenho uma carreira toda em TI, em tecnologia, e nos últimos 7 anos eu só estudei marketing, essa parte do consumo, essa parte da humanização, e as pessoas perguntam, mas por quê? Eu falei, gente, vamos lá, TI, você vai vender para quem? Você pode usar a tecnologia, eu preciso dela, mas você vai falar com quem? Então, se você não... Tem outra frase, hoje a gente está com frase clichê. Né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E é isso. Você precisa entender, você precisa estar atualizado. Eu acho que eu não consigo pensar em alguma profissão que você não precise se atualizar. Se você não se atualizar, você para, de fato. Como é que está tudo conectado? Né? Tipo, eu costumo dizer, por exemplo, se você entra na faculdade de comunicação, de marketing, você tem que estuda mais psicologia do que estratégia. Você não entende do ser humano, lascou. Vai vender para quem? Exatamente isso. Cara, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Como eu falei, acho que a gente ia precisar de mais umas 10 gravações para conseguir só explicar essa partezinha do marketing, que foi o que a gente focou aqui. O marketing de conexão, o marketing focado nas pessoas. Eu espero muito que esse episódio tenha sido útil a vocês, que tenha ajudado a esclarecer o porquê você precisa de estratégia no marketing, que nem todas as plataformas vão se adequar ao seu negócio. E eu vejo vocês no próximo episódio do Insights com Cafeína. Até mais.